Muito bom dia! Sexta-feira, né? Sextou! E quero dar bom dia para você que está aí já acompanhando esse devocional incrível, né? Na IPP TV. É uma bênção poder refletir na palavra de Deus, né? E quero dizer para você que hoje o programa está muito especial e está forte, viu? Está preparado? Prepara o coração aí que são fortes emoções. Hoje o dia todo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai ser muito bom e principalmente importante, nós precisamos acordar, né? Quem está dormindo, quem não está, precisa rever algumas coisas. C.S. Lewis fala que nós precisamos ser lembrados, né, daquilo que nós aprendemos. E quem não sabe ainda qual é o nosso tema de hoje, é sobre direitos da criança, e nós temos um convidado muito especial, que é o Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, que vai falar logo mais com a gente, porque nós temos que pensar que a criança é um ser humano em constante desenvolvimento. Essa parte da vida é fundamental para a formação do adulto que ele será lá no futuro. Logo, é de suma importância que as crianças cresçam em um ambiente saudável. Esses cuidados, eles devem abranger todos os aspectos que envolvem a infância, para assim assegurar o seu desenvolvimento integral. E para que a saúde e a educação dos baixinhos seja garantida, é necessário que os pais, a comunidade, os profissionais de saúde, de assistência social e de educação estejam em parceria. Todas as crianças devem ser amparadas por direitos fundamentais destinados a garantir a sua proteção e pleno desenvolvimento como indivíduos. Para isso, a criança deve ser considerada como prioridade e deve ter acesso a direitos como saúde, alimentação, educação, dignidade, segurança, bem-estar e convívio familiar e social. Quanta coisa, né, gente? Os princípios que são a base dos direitos das crianças foram definidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Quanta gente não sabe disso, né, gente? Aprovada pelas Nações Unidas no ano de 1959. É recente, mas existe, e por mais que seja recente, muita gente não sabe, né? E eles reforçam a ideia de que as medidas de proteção devem priorizar os interesses e necessidades das crianças. Só de pensar nisso já chega a doer o coração de pensar o que tem sido feito com as nossas crianças hoje, né? Por isso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros organizou uma conferência dos direitos das crianças, os direitos da criança, né? Que acontece hoje às 14 horas, a partir das 14 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o Procurador da República, mestre em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública, o Dr. Guilherme Shelby. Ele é Procurador Regional da República, né, como eu falei, mestre em Direito, e vai ser o palestrante de hoje à tarde. Ele também é palestrante e autor de livros sobre a infância e a educação da família. E ele vai estar conosco, já está conosco aqui, e eu quero dar bom dia para o doutor Guilherme Shelby, já que está aqui conosco. Bom dia, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite e falar desse tema tão importante, né? Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito bom, doutor, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais, só que antes eu quero ler um versículo para você que diz assim, ó: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Está lá em Mateus 19, 14, né? E também tem aquele versículo, estava assistindo ontem um vídeo do Dr. Guilherme, e ele faz uma comparação muito boa sobre o que nós temos em nossas mãos e como a gente precisa lutar por isso, né? E ele faz uma comparação com esse versículo, que depois a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso, que diz assim: tendo feito um azorrague, né, que é o chicote, né, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai
casa de negócio. Você vê que ele usou os direitos que ele tinha, e até armas, né? Porque o chicote naquele tempo era considerado umas armas. Não estou falando hoje, gente, calma, tá bom? Não estou falando para usar arma hoje, calma, vamos lá. Mas para usar as leis que nós temos em mãos hoje, que são consideradas instrumentos de defesa dos cristãos também. E daqui a pouco a gente vai falar disso. Vou deixar para quem entende mais falar disso, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Antes, eu quero mostrar para você um vídeo. Ó, para tudo que você está fazendo. E eu quero te mostrar um trechinho do vídeo que me acordou. Falou profundamente ao meu coração ontem. Eu tenho certeza, eu queria compartilhar com você. Então, presta atenção nessa mensagem desse vídeo. É 2 minutos e um pouquinho, mas presta atenção nessa mensagem importante que eu creio que Deus preparou nessa manhã para falar ao seu coração. Vamos assistir esse vídeo que foi lá em 2016, mas o que tem a ver com o que eu falei agora. Vamos assistir, assista comigo aí. Coisa vocês. Se o carro de vocês for furtado, imagine isso. Você vai para a delegacia com o Pentateuco, dizendo que Deus, os 10 mandamentos, proíbem o furtar, é isso? Ou você vai com o Código Penal, delegado, é crime furtar. Qual dos dois você apresenta para a autoridade? A Bíblia ou o Código Penal? Código Penal é lei, a autoridade vai te ouvir. O que aconteceria se seu carro fosse furtado e você aparecesse lá com o Pentateuco, com os 10 mandamentos? Ele ia rir de você. Então, está acontecendo com muitos de nós, é exatamente isso. Ao invés de recorrer às leis que são eficazes e vão proteger criança e família, nós vamos com a Bíblia. Para a Bíblia, para fazer a defesa da família. A Bíblia sim diz, mas mais ainda, as leis estão encharcadas de evangelho. E é isso que eu trago para vocês. Conhecimento da lei para ser aplicado diretamente à defesa. Dos seus filhos. Mamães, levante sua mão. Mamães, vocês têm que conhecer os direitos dos seus filhos e os seus direitos de família. Defender os seus filhos. E 2, defender a sua família. Então o material que eu trago 2 kits, eu não vou explicar muito, mas são materiais direto ao assunto. São livros que dizem a respeito à defesa da criança contra a erotização. Esse livrinho amarelo é isso. O que fazer diante dessas ilegalidades? É ilegal o que estão fazendo. O que fazer? Está aqui. Tem que conhecer as leis. Sem conhecer as leis, pessoal, não seremos eficientes no combate. E pior, nesse combate, todo mundo está vendo aqui o que aconteceu com a cantora gospel, que se levantou contra um comercial abusivo de uma empresa. Ela usou argumentos religiosos. Se estivesse na igreja, não tem nenhum problema. Aqui podemos falar de teologia, aqui podemos falar da Bíblia. Mas quando vamos para o mundo, e o mundo não é cristão, e usamos argumentos religiosos, eles nos atacam e nos tornamos religiosos. Mas se eles tivessem usado os argumentos desse livro, eles teriam que se calar. Eu estive num debate em Recife, na Câmara Municipal, o movimento LGBT todo lá. Eu gritava assim com eles: é ilegal, é inconstitucional. Eles não deram um A. Isso é para você abrir sua boca com autoridade. E você vai ser ouvido pela cidade, não apenas dentro da igreja, também na igreja, mas com os argumentos certos. A cidade vai nos ouvir, a sua cidade vai nos ouvir. Olha aí, que palavras para a gente abrir os olhos e ver o que eu estou fazendo, né? Qual é o meu papel? Duvido que você não conheça uma criança perto de você, nem que seja seu vizinho, né? Ou dentro da sua casa, ou, sei lá, na escola, e muito mais. Se você trabalhar com criança, se você for professor de escola bíblica dominical, sua igreja, gente, a igreja precisa acordar para esses direitos. Nós temos poder de Deus nas leis, né? Enfim, vamos lá, que eu quero só mostrar. Vamos lá antes de conversar, porque vamos conversar logo com o doutor, que ele já está aqui, mas antes eu quero mostrar o nosso Stories que Edificam, que é o nosso quadro de hoje, que a gente escolheu um tão bonitinho. Vamos lá ver os Stories que a gente escolheu. Stories que Edificam é da Jessie Andrade, que postou assim: uma criança sentada ao lado de Jesus e ela fala: é difícil, Jesus. E Jesus respondeu: eu sei, pequeno,
mas eu estou com você. Deus é bom, ela colocou embaixo. Jéssica, a gente achou que combinou muito com com o nosso programa de hoje. Obrigado pela postagem. E você que está aí assistindo também, marca uma IPP, faz a sua postagem lá, que a gente está de olho e a gente mostra aqui os stories que edificam, porque nós temos que usar as redes sociais também para edificar a vida das pessoas, né? Jéssica, muito bom, gostamos, e que Jesus nos use também para ser cuidadores dessas crianças, né? Muito bom. E, gente, o IPP Play é um canal onde está todo esse conteúdo armazenado. Todos os programas, mais de 30 feitos aqui na IPP TV, eles estão armazenados em um só lugar. E você pode ir lá e procurar pelo nome do programa ou por tema. Tem muito conteúdo lá que vai edificar a sua vida. Se inscreve lá no canal, compartilha e assiste esse vídeo para conhecer mais do IPP Play. Se você não se inscreveu ainda, é mais um canal. Tem 2 da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem esse que você está assistindo e tem esse outro. Então se inscreve aí nos 2. Assiste comigo esse vídeo. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Muito bom, já estou aqui com o doutor Guilherme Shelby, né, para falar sobre esse assunto tão importante, né, doutor? E hoje, conferência também, o senhor palestrará lá, né? É importante falar desse assunto, né? Muito importante. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco. Assistimos um vídeo seu de um tempo atrás e há mais de 31 anos, né, o senhor trabalha com direitos da criança e é um privilégio, uma honra recebê-lo aqui, você dedicar o seu tempo para falar mais um pouco disso, nesse dia tão importante que temos essa conferência também. Queria que o senhor falasse sobre essa importância. Obrigado, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra sempre ser recebido aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival. E, bem, a Conferência dos Direitos da Criança, a ideia central é despertar nos líderes cristãos algo que a Bíblia nos exorta a fazer, mas que talvez não esteja sendo feito como poderia. O que a gente deseja é que os cristãos, especialmente os líderes, né, sejam pastores, sejam professores cristãos, líderes de ministério infantil, a conferência é para esses líderes. A ideia é unir os líderes cristãos de São Paulo pela infância. Então, as pessoas que vierem à conferência, a nossa ideia é caminhar a partir da conferência juntos. O que eu venho a oferecer para os líderes das igrejas? Segurança jurídica. O conhecimento das leis que são necessárias para que os cristãos possam defender a sua fé, defender sua família e defender as crianças. Porque essa é a grande mensagem. As leis estão a nosso favor. Só que a gente não conhece as leis. É verdade. Então não usa os instrumentos legais, não é só para exigir quando é violado, até mesmo para orientar as crianças, os filhos, ou na igreja orientar as crianças e adolescentes. A lei é um instrumento pedagógico. Olha, você sabia que pichar uma parede ou um prédio é crime? Quebrar a cadeira também. Quebrar a cadeira da escola é crime, sim, a lei olha lá, crime de dano. Bom, o que acontece quando a criança ou adolescente recebe uma orientação e sabe que está na lei? É um respeito maior. Não é só o pai, não é o professor, não é o líder apenas. Há uma lei que está definindo. Então, há um caráter pedagógico nas leis que pode e deve ser usado e vai gerar muito mais convencimento das crianças, dos colegas de trabalho. Muitos professores cristãos estão em ambientes comprometidos, né? Sim, bem comprometidos, comprometidos moralmente, e também que praticam ilegalidades. Quando você conhece a lei, você não apenas vai exigir que seja cumprida. Às vezes você vai convencer o colega, olha, apresentar essas imagens pornográficas aos seus alunos pode configurar dano moral, hein?
Como assim? Você pode ser processado pelas famílias. Imagine essa conversa de um professor cristão com o seu colega que está apresentando temas impróprios para os seus alunos. Então a lei vai ter um efeito também de convencer as pessoas, não é só na guerra. Então é o despertar dessas leis nas famílias. Muitas famílias também desconhecem que as crianças merecem respeito. O pai acha que pode fazer o que quiser com o filho. Não, não. Existem limites também para a família. E limites bons, até bíblicos. Nós não podemos disciplinar demais os filhos. Exercer um juízo permanente e severo. É preciso dar um descanso. Está na Bíblia isso, de uma outra forma. Então, as leis também. Nós não podemos corrigir os filhos com a vara como bem entendermos. O que é a vara? Então, a lei vem complementar até mesmo a prescrição bíblica, que podemos sim dar palmadas, mas não dar soco na cara do filho. Não chutar o filho. Não torturar o filho. E o que é isso? Então a gente vai dar orientações práticas também para quem cuida de famílias, para que os líderes levem às famílias esse conhecimento. Exatamente, e você vê que o conhecimento, ele ajuda, a pessoa conhecendo, ela vai já a pensar em casa antes de dar uma palmada no filho, né? Como o senhor estava falando aqui, eu lembrei dos direitos do consumidor. Se você se sente não é agredido, como que fala? Se você se sente prejudicado quando você está lá consumindo, comprando produto, e você tem conhecimento dos direitos do consumidor, você tem toda a autoridade. E a palavra fala que Deus nos deu autoridade, né, com a verdade. Né? Agora, trazendo isso para a lei, eu queria que o senhor comentasse aquilo que o senhor comentou. Jesus fez isso, ele usou, eu achei tão bárbaro naquele vídeo que o senhor falou, e da importância de usar isso. Por quê, doutor? Hoje a gente pensa assim, está gritante o que tem acontecido com as nossas crianças, né? Tá muito feio, tá muito intenso, mas só que os cristãos às vezes têm medo de se posicionar, ou de não, você vai ser preconceito, ou vai ser eu vou ser julgada se eu falar isso, ou não vai prejudicar meu filho. E esse retroceder na postura traz muitos prejuízos, é o contrário que a gente precisa fazer, né? E eu queria te perguntar, eles fazem por medo ou por desconhecimento? O senhor já falou aqui que é por desconhecimento, e depois eu quero falar sobre onde encontrar essas leis, mas medo e esse retroceder traz muitos prejuízos, né? Eu queria que o senhor falasse alguns prejuízos que trazem essa falta da nossa postura como cristãos. Muito bem colocado. De fato, as lideranças, não apenas lideranças, né? As famílias, os cristãos em geral, eles se autoconfinaram em templos. Há um problema teológico. Nós achamos que só é espiritual os momentos solenes de oração, a pregação, a igreja. Então, ninguém obrigou a gente a ser assim. A Bíblia diz que a gente deve ser luz no mundo. Isso. E não apenas na igreja, mas na prática. Nós achamos que é no culto, é no momento de oração, de estudo da palavra. Isso é espiritual. A Bíblia diz que sim, isso é espiritual, mas tem muitas outras coisas espirituais. Uma delas é proteger os órfãos. Tiago 1:27. Olha aí. Olha que coisa. E quantas leis devem ter aí que a gente desconhece, que a gente pode usar? Como proteger as crianças? Então, o como proteger as crianças, nós precisamos, Provérbios fala muito das instruções práticas. Só que as leis vigentes no Brasil, elas são um instrumento que dá ao cristão muita autoridade. Ali. Para, inclusive, defender os valores cristãos. Só que nós insistimos em apenas falar da Bíblia. Você pode ficar até agora sim, peraí, mas não tem que falar da Bíblia? Sim, mas muitas vezes a atitude mais espiritual vai ser proteger a criança. Não vai ser falar. É essa a questão. Tive fome, me deste comer. Hoje tive fome, oraste por mim. Tive sede, jejuaste por mim. Fui preso, intercedeste por mim. Não é isso. A Bíblia diz que tive fome, me deste comer. Não é para falar, é para prestar um auxílio material. É tão espiritual a oração quanto o pão. A Bíblia não separa isso. No momento que você tem que dar o pão e o peixe, por que Jesus, no milagre na Galileia, ele não disse assim, nem só de pão viverá o homem? Lembra? Tinha uma multidão na Galileia,
Era final de tarde, a multidão faminta. Por que Jesus não falou, nem só de pão viverá o homem, e exortou um jejum santo? Não. O que Jesus fez? Multiplicou os pães e peixes para dar comida de comer. Ou seja, naquele momento, a atitude mais espiritual não era orar. Não era jejuar, era comer. E Jesus usou o milagre para suprir essa necessidade biológica vital. Então, nós temos que restaurar, discernir o momento, para que há momentos que a atitude mais espiritual é, conhecendo as leis, exigir respeito aos direitos da criança, da família, da igreja. Os pastores com conhecimento da lei, eles vão ter muito mais segurança ao pregar. Porque hoje querem calar a igreja. Querem calar a igreja. E quando vê que a igreja está moadinha ali, vai para cima, né? Numa guerra, você vê o inimigo... Uma vez eu ouvi um pastor amigo meu falou assim, Lídia, quando o inimigo vê você fraquinha, ele vai com 2 voadoras no peito para derrubar logo. Ele não fica, ai, carinho, vai cuidar. Não, ele vem com tudo. E aí vem com mais força, né? Talvez agora você mencionou um outro aspecto importante, que ao conhecer as leis, muitos... Então vamos lá, o primeiro fator que nos leva a ser passivos diante de tudo que está acontecendo, inclusive com os nossos filhos, netos e crianças da igreja, nós observamos o inimigo avançar. Um dos fatores é o desconhecimento. Isso. Então, a conferência vem aqui dizer, olha, tem leis, são essas. Mas nós não vamos ficar numa conferência. Nós queremos reunir os cristãos e treiná-los permanentemente, os líderes. Isso. Professores, líderes de ministério infantil, de família, os pastores. Esse treinamento contínuo, ele tem que ser feito porque nem tudo é um evento vai suprir aquela necessidade. Então é preciso treinar, de forma, inclusive porque os temas vão acontecendo, né? Cada hora o inimigo cria uma nova forma de violar direitos, a pretexto de defesa de direitos humanos, violar direitos a pretexto de combater discriminação. Tem sempre uma capa bonita, direitos humanos, combater discriminação. Mas o que importa é o que de fato fazem. E quando nós conhecemos as leis, nós vamos descobrir que o que eles estão fazendo viola leis. Então aí nós vamos exigir. Agora vem uma segunda parte. Não basta conhecer as leis, tem que saber exigi-las com sabedoria. Não é simples assim. Então nós temos que ter uma estratégia de caso a caso. Tem cidades que o secretário de educação, que os gestores públicos são homens íntegros, mulheres íntegras, que vão respeitar as leis. Tem cidade que não. Que essas pessoas vão realmente querer fazer o que a lei proíbe. Aí, nesse caso, tem que ir para o combate. E aí nós precisamos ir às autoridades. Quais autoridades? Eu vou dizer quais são. E como recorrer a elas? Eu vou dizer como. Isso que eu ia falar. Esse é o desafio. Nós não podemos ficar só na proclamação. Sim. Nós precisamos agir de forma efetiva. Porque o cristão, no mundo inteiro, a história do cristianismo é uma história de oração, de pregação, de devoção dos cristãos, mas de ação transformadora da realidade. Os cristãos nunca foram, como infelizmente hoje, de certa forma, nos tornamos. Contemplamos o pecado, contemplamos as práticas abusivas contra a criança e a família. Nós somos transformadores. Então, resgatar essa ação real, efetiva, de proteger as pessoas, proteger os necessitados, no caso, as crianças, né? E o senhor tocou um ponto muito bom, que foi a atitude efetiva. Eu lembrei de, acho que policiais que falaram uma vez, não sei, que eles falaram assim, se não houver a denúncia, a gente não vai tomar conhecimento do caso, né? Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Tipo, isso é um chamado para os cristãos, saber se nós estamos fazendo a nossa parte. Eu postei hoje uma frase sua que diz assim, nós não fomos chamados para seres espectadores do mal. Achei muito forte. E também, doutor, eu vi que tem coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, que eu vi lá no seu Instagram, e eu achei muito interessante. Por isso que é bom usar a comunicação, comunicar, se informar e tomar atitude, gente. Ó, fala assim,
eu devo abrir um BO quando a escola ensinar pornografia? Tem até uma foto aí da postagem do doutor, se quiser pôr na tela, que o senhor perguntou assim, ó, o senhor fez uma postagem, falou, eu devo abrir um BO quando a escola ensinar pornografia para o meu filho? Como eu faço? Eu não sabia que podia abrir um BO. E assim como eu não sabia, aí aparecendo a postagem, como eu não sabia, eu fiquei pensando, gente, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, isso é uma pepita, isso é uma defesa, uma arma, um cuidado de Deus. Enfim, fala sobre isso pra gente. Posso abrir um BO e outros cuidados que a gente pode ter nisso? Exatamente. Veja, quando você conhece a lei, você fica mais seguro. Segurança. Você sabe que está no caminho certo. Isso aplica também à nossa fé. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a lei, a gente fica seguro. Pode vir vento para cá, vento para lá. A palavra de Deus não passará. Do ponto de vista das leis agora, leis, Código Penal, Código Civil, quando você conhece a lei, quando você vê a violação da lei, você não é mais alguém que vai ficar em dúvida. Será que é? Será que não é? Então, nesse caso específico, é preciso fazer a prova. Será que é pornografia? Como foi feito? Foi material didático? Foi um slide? Foi foto? Foi um filme que o professor passou em sala de aula? Qual a idade dos alunos? Então, tem que fazer a prova. Como a gente faz a prova? Precisa fazer prova, gente. É um dos fatores importantes no treinamento que nós vamos dar, que é o seguinte, não basta alegar. Nós temos que trazer elementos de indícios ou provas. Pode ser testemunho dos alunos, do seu filho, pode ser uma foto, pode ser o próprio material didático, porque os perversos sexuais estão tão ativos que eles fazem publicar materiais didáticos com pornografia. O próprio MEC, o Ministério da Educação, distribui isso. Então, quando tem um material didático, ou uma foto, ou um testemunho, enfim, nós podemos até conversar com as pessoas e elas nos darem essa informação. Aí, com as provas, nós vamos à autoridade. Quais autoridades podem ser buscadas? E aqui não é só um BO, não. Se de fato, e não é só professor, se alguém apresentou pornografia para uma criança, você pode entrar, o seu filho, vamos pensar assim, você é um pai, uma mãe, e você comprovou que o seu filho foi exposto à pornografia ou a temas impróprios. Pode não ser pornografia, e ser também um dano moral. Configura dano moral apresentar à criança ou adolescente temas impróprios ou pornografia. Nesse caso, você fez a prova, a ação agora é de indenização. E você vai ficar sabendo que você pode ganhar de 3 a 10 mil reais. Condenar o professor, condenar um agente público ou uma pessoa que, sem o seu conhecimento como pai ou mãe, apresentou pornografia ao seu filho. Então, é uma ação civil. É uma ação de pedido de indenização por dano moral contra o seu filho. Mas há também, e é possível, que essa exposição de pornografia configure crime. Nossa. Agora tem duas opções, são complexas, tá? Pode ser o artigo 218A, artigo 218A do Código Penal, ou pode ser o artigo 232 do Estatuto da Criança. Não vou entrar agora, que seria quase uma aula de direito aqui, né? Conforme o caso, o agente público ou privado, pode ser numa escola particular também, pode ser num ambiente particular, num hotel fazenda. Você pode acontecer que o responsável pelas brincadeiras resolva passar um filme pornográfico para as crianças. Aliás, o conceito de pornográfico está nas leis, tá, gente? Não é moral, não é religioso. O conceito de pornografia está nos artigos 241-E do Estatuto da Criança, 241-E, e está no artigo 218-A do Código Penal. Esses dois artigos, eles revelam tipos de imagem libidinosas, de relação sexual, de práticas sexuais diversas, que configuram pornografia. Que às vezes vai tão subliminar ali, né? Então aí nós vamos ter caso a caso. Às vezes o caso não vai ser de pornografia, embora a gente ache que não pode apresentar para o filho, mas não é pornografia. Desculpa, aí não teremos, talvez, essa ação criminal. Mas normalmente, quando é impróprio, não precisa ser pornográfico, você tem ação de dano moral. No caso, é o pai e a mãe que tem que ir à justiça contra o autor da violação dos direitos do filho.
Doutor, e a gente percebe que é quase cultural já da gente não tomar essa atitude, porque acontece e você fica escandalizado, chocado, triste, mas passa um dia ou outro, a pessoa não toma essa atitude de ir atrás dos seus direitos. O que poderia ser feito, além da conscientização, para quebrar essa barreira de agir? Aqui, a sua pergunta tem tudo a ver com a Conferência dos Direitos da Criança em São Paulo. Vai responder tudo hoje à tarde, é isso? Não, é porque a finalidade da conferência é responder ao que você está perguntando. Ou seja, como é que a gente pode fazer as pessoas agirem? Então, a ideia é que cada igreja tenha um líder preparado. Amém. Porque nós vamos preparar o líder da igreja para que ele repasse para as famílias. Amém. Então nós queremos fazer um exército. Claro que eu tenho forças limitadas, por isso é que eu publico as coisas, por isso que existem, eu criei uma escola para treinar esses líderes. É muito simples, é uma coisa de você estudar o tema e repassar para a família. A ideia é que o líder não vai se formar nunca. O líder nunca vai se formar. Por quê, gente? Eu não quero líder altamente capacitado para dar 1000 palestras e as famílias da igreja morrendo à míngua. Perfeito. O líder tem que transformar toda a aula que ele estudar, ele vai transformar em orientações práticas para as famílias. Que legal. Inclusive para que as famílias saibam como exigir seus direitos. Então funciona assim. Nós teremos o líder da igreja. Esse líder da igreja, ele vai repassar esse conhecimento, não é em palestra, não. É em grupo da escola, da igreja, grupo de WhatsApp, ou lista de transmissão, que eu acho melhor, né? Ele envia dicas para os pais. Olha, por exemplo, separa uma lista de transmissão para pais e mães com filhos até 6 anos, que é a primeira infância. Depois separa outro grupo de transmissão para crianças de 6 a 12. E o outro grupo para adolescentes. São interesses, são fases diferentes, né? Então, para os pais que têm filhos até 6 anos, o que você vai falar? Cuidado quem cuida do filho, quem é a babá, quem está fazendo a creche. Porque a criança de 2 anos não tem capacidade mínima de até transmitir o que está acontecendo com ela. Essa criança precisa de cuidados especiais. Já os meninos de 6 a 12 já têm uma maior habilidade, mas também são muito frágeis. Perceba, cada grupo você vai dar... Olha, por exemplo, transmitir pequenos artigos de lei. Pai, mãe, você sabia que as revistas e publicações dirigidas aos seus filhos, crianças ou adolescentes, devem respeitar os valores éticos da família? Artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acredita que tem uma lei no Brasil que diz que as revistas e publicações que são dirigidas ao público infanto-juvenil têm de respeitar os valores éticos da família? Olha aí, olha aí. Opa! Imagina agora os pais sendo comunicados. O líder recebe, já está sabendo disso, e vai começar a repassar para as famílias da igreja. O alvo do líder é ele treinar os pais da igreja, as mães, para que os pais e mães cuidem dos filhos. Quem tem que cuidar de criança são os pais. É esse o despertar, tudo a ver com Malaquias, né? Converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Uma manifestação clara da conversão do coração dos pais aos filhos é quando eles protegem os filhos, né? Exatamente, exatamente. E, doutor, é válido lembrar que essa conferência não é só para as pessoas da igreja também, que se tiver gente que está interessada, está aberta, né, para outras pessoas também, porque tem outros cuidadores que precisam saber também como lidar com crianças pós-trauma, por exemplo. Eu vi uma outra postagem que o senhor fez, né? Então, serve para muitas pessoas que lidam com crianças, né? Por exemplo, o senhor falou que depois do abuso, um novo trauma que você tem que evitar. Como é interessante isso de um comportamento errado, depois ele pode se tornar um novo abuso, né? Não um novo abuso, eu exagerei, mas um trauma, né, a mais, né? Essa postagem que depois do abuso pode acontecer uma violação de direitos mais grave do que o abuso, olha aí, decorre de um erro que ocorre muito com famílias, igrejas e escolas. Olha isso. Por isso que o nosso alvo da conferência são os líderes das igrejas, os professores, diretores de escolas e profissionais que lidam com crianças.
Mas o foco, vamos dizer assim, mais importante, escolas e igrejas. Porque hoje, no Brasil e no mundo, 3 instituições cuidam de crianças 24 horas por dia. Família, igrejas e escolas. O alvo é cuidar de quem cuida. Geralmente na igreja vem depois que sofreu. O que a pessoa, a Helene Vassão, que trabalha com suicídio, com um monte de capelania, ela fala que quando as pessoas sofrem um trauma muito grande, o que elas procuram, elas não querem ver psicanalistas, psicólogos, elas querem igreja, elas querem um lugar onde elas saibam que tem um Deus. Então, nós estamos lidando com esse povo machucado também, né, doutor? E isso faz diferença, está preparado para... E nós não estamos preparados para lidar. Isso que eu ia perguntar. Então, imagina você recebe uma criança que foi violada sexualmente, não consegue sentar na cadeira. Vamos orar? Sim, vamos orar. Mas ir na polícia. Fazer o encaminhamento correto, não é só ir na polícia. É o caso de fazer a escuta adequada dessa criança. Não pode levar uma criança na delegacia para falar com o delegado. Não pode. Há uma lei que estabelece os cuidados com essa criança. A criança foi vítima de abuso, agora ela vai ter que relatar várias vezes a situação de abuso. É o que nós fazemos nas escolas, nas igrejas e nas famílias. Então, o primeiro cuidado, por isso que eu disse, depois do abuso, pode acontecer uma violação pior que o abuso. Porque ao encaminhar de forma equivocada a situação, nós podemos violar a intimidade da criança, expor a sua imagem. Agora ela vai ser alvo da chacota, da humilhação dos coleguinhas, infelizmente, da sociedade. Ali a menina que foi abusada, passando ali. Por quê? Porque as pessoas que deviam fazer o encaminhamento correto não tiveram cuidados. E se a igreja não tem cuidado, infelizmente, isso ocorre em igrejas bem intencionadas, querem proteger, mas não têm noção nenhuma desses cuidados fundamentais. A vítima do abuso, como a mulher também, quando é alvo de alguma violência sexual ou física, essa mulher está muito abalada. Ela não pode ser levada aos lugares como um troféu para falar. Ela tem que ser trazida primeiro a um lugar de proteção. A sua fala deve ser, de preferência, uma única vez, perante pessoas capacitadas para fazer essa escuta, para não torná-la agora repetindo o sofrimento a cada momento que vai a uma instituição, Ministério Público, delegacia, Conselho Tutelar. Então, a igreja, talvez hoje seja a instituição, insisto em clamar aos líderes cristãos, tão espiritual quanto orar pelas crianças, é cuidar delas. Talvez essa seja a nossa maior perda nos últimos anos, né? Porque nós achamos que a única coisa espiritual que podemos fazer pelas crianças é orar por elas, evangelizá-las. Sim, é muito espiritual. Aliás, é o alvo final. Só que amar as crianças, e como é que Jesus explica o amor ao próximo? Cuidando. Então nós esquecemos de cuidar. Cuidar perdeu relevância espiritual e toda a relevância espiritual foi colocada na oração, no evangelismo. Então nós temos só que equilibrar, continuar evangelizando, continuar assim, orando, mas cuidar. E uma das formas mais importantes de cuidar das crianças é protegê-las do abuso. Porque nós queremos apenas curar quem foi abusado. Sim, é ótimo. O milagre pode acontecer, mas é um milagre também se nós conseguimos impedir que o abuso ocorra. Prevenir, né? Esse talvez seja a nossa maior lacuna espiritual. Nós não vemos espiritualidade na prevenção. Exatamente. Que é o que Provérbios nos estabelece assim, a cada versículo, a cada 2 versículos, um diz prevenção, evitar. Então nós temos que restaurar a Bíblia no nosso menu espiritual, incluir o amor ao próximo, incluir a proteção das crianças como algo tão espiritual quanto orar por elas. Exatamente. Me lembrou a frase que eu ouvi também, que o senhor falou numa palestra, que é mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados, né?
É bem isso mesmo, é prevenir, né? Doutor, e tem uma questão também, eu ia fazer uma pergunta, mas meio que o senhor já respondeu aí, porque às vezes nós nos sentimos, não vou, a questão das leis, dos direitos é para quem é advogado, para quem trabalha com isso, para quem defende, já falamos disso, de fazer a nossa parte, né? Mas também tem materiais, e como o senhor muito bem colocou, preparar líderes que capacitem de uma forma prática, fácil ali, né? Mas também tem um material, tem um conteúdo que é disponibilizado, né? O senhor mostrou naquele vídeo de 2016 que tem material, também tem um material que é disponibilizado, né? Eu venho trazer aqui uma espécie de um lançamento, né? Esse é o livro, né? Querem Calar a Igreja Cristã. Olha que não é? legal. O que é esse livro? Como enfrentar esses perversos sexuais que estão erotizando as crianças na mídia, nas escolas, em ambientes diversos e até mesmo, infelizmente, até famílias estão sendo instrumento para a erotização dos filhos. Então aqui é o relato. Por que estão fazendo isso? Tanto que o subtítulo é a Revolução Sexual Global. Muito bom. Porque isso aqui foi planejado. Eu mostro para vocês as passagens dos livros. Você sabia que no Manifesto Comunista de Karl Marx, é a Bíblia do socialismo, tá, gente? Na Bíblia do socialismo, existe uma passagem que diz assim: destruir a família. Nossa. Karl Marx propõe isso lá em 1848. Ele diz que é preciso destruir a família. E ele explica por quê. Porque família, na visão do socialismo, é um lugar de opressão, de exploração. Nossa. Então eu começo dando para vocês aqui, você que é universitário, você que é pastor, quer falar sobre família e infância, tem que conhecer o porquê estão fazendo isso. E não está tudo em livros. Por isso que eu trago para vocês o conhecimento que está nos livros e digo como combater usando as leis. Então a ideia qual é? Simplicidade. Boa. Eficácia. Então aqui não se trata de um conhecimento para nada de advogado. Os advogados são muito importantes. Mas o que nós desejamos é que uma dona de casa, com conhecimento de 3 ou 4 artigos de lei, e sabendo da estratégia desses perversos, que ela faça uso eficaz, protegendo o filho, dando conhecimento aos filhos. Não adianta só proteger o filho não ter formas de conhecimento. Nós temos que dar informação e formação para os filhos. Por isso a ideia de que a família é um instrumento para desenvolver nas crianças uma espécie de vacina, né? Contra essas loucuras. E vai deixar a criança mais forte. Doutor, e falando nisso, em vacina, eu vi aqui o comentário do Guiomar, e eu quero, antes de ler o comentário, eu quero lembrar, porque assim, as leis, o direito muda tudo a todo momento, e sempre tem leis novas surgindo, e ultimamente, nessa velocidade da informação, nessa velocidade de dados voando aí pela internet, né? O brasileiro consome, eu vi uma pesquisa outro dia que o brasileiro consome por dia mais de 8.000 horas, você vê, no YouTube, em vídeos. Enfim, é um prato cheio aí para quem, né, para quem está formando conteúdo inapropriado. Mas as leis mudam e acompanham essa mudança da tecnologia, acompanham, né? E isso que eu queria falar. Com as leis que vêm surgindo hoje, às vezes a gente se sente incapaz de acompanhar tudo. Já foi falado também, de uma forma prática vai ser falado na conferência hoje. De uma forma prática vai ser instruído, né, os líderes e tal, para acompanhar essas leis. Mas também tivemos a pandemia, o senhor falou da vacina, né? E é um momento muito atual. Então, deve ter surgido várias leis aí, e inclusive, agora que eu vou ler o comentário do Guiomar, que ele falou o seguinte: o que eu faço quando a escola obriga a minha filha a tomar vacina da Covid, criança de 12 anos? Eu não faço ideia de como está a legislação e nessa questão de vacina, né? Mas, assim... Segundo, eu posso dar uma resposta para você, Guiomar. Na verdade... segundo as normas do Ministério da Saúde da Anvisa, porque houve uma decisão do Supremo que permitiu às secretarias de saúde municipal e estadual agirem como bem entenderem. Mas segundo o Ministério da Saúde e a Anvisa, a única vacina autorizada para adolescentes é a Pfizer. Só tem uma vacina autorizada para adolescentes, a Pfizer, segundo o Ministério da Saúde. E a Anvisa diz:
o adolescente tem que ter comorbidade para receber essa vacina. Não é qualquer adolescente, não. Se o adolescente não tem comorbidade, ele não deve ser vacinado com outras vacinas. E a Pfizer, inclusive. Por quê? Porque ainda há um estudo sobre isso. A vacinação começou há menos de um ano. Há dúvidas. Então, segundo a Anvisa e o Ministério da Saúde, somente adolescentes com comorbidades podem ser vacinados. E por uma única vacina até o momento, a Pfizer. Consequentemente, a escola não pode obrigar, então, porque vai que tem. Aí é que está. Na prática, o que acontece? Essas pessoas, que até com boa intenção, não vamos pensar que sejam uma coisa maldosa, não é isso. De prevenção, talvez, está querendo... Eu vejo boa intenção, né? Mas o que acontece? Se a gente não conhece os nossos direitos e não tem informação, eles fazem o que bem querem, que é o que acontece na educação brasileira, tá? Na educação brasileira hoje, e nós temos a sorte de ter, em sua grande maioria, professores do bem, hoje homens e mulheres do bem, a sua grande maioria. Existem os professores ativistas, perversos sexuais, mas a maioria dos professores são homens e mulheres de bem. Então, eles acham que estão fazendo bem e muitas vezes estão praticando crimes, porque não conhecem a lei. Então, há professores que dão conhecimento, mostram imagens para os alunos ou tratam de temas com crianças que é abuso moral, que é violação de direitos. E no caso aqui da vacina, nós temos um diretor de escola ou servidores públicos que querem proteger as crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ir com a informação. Eu não tenho aqui os dados da Anvisa, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver lá a questão, é uma portaria, eu não lembro o número, que exatamente estabelece isso que eu acabei de falar. Doutor, e você trabalha há tantos anos com direitos da criança, quais são os casos mais comuns assim que acontecem, que o senhor vê? Hoje a maior fonte de abuso sexual contra as crianças é a mídia e a educação. Nossa. Por quê, gente? Porque quando a gente pensa em abuso sexual, a gente tem na mente o quê? O abuso físico, o ato, a penetração, o toque na vítima, na criança. O Superior Tribunal de Justiça, se debruçando sobre situações de abuso, ele condenou um pedófilo no Brasil, um empresário, que levava crianças para o motel, não tocava nelas. Veja, esse pedófilo colocava a criança, ou menina, eram meninas de 9, de 8 aninhos, numa cama, e a prova foi perfeita. Não houve penetração, não houve beijo. A criança não foi tocada pelo pedófilo. O que ele fazia? Ele ficava na outra cama, se despia e se masturbava, pedindo para a menina se despir. Ela não foi tocada, não houve penetração, não houve beijo, não houve nenhum contato físico sexual. O que o Superior Tribunal de Justiça diz? Ele diz o seguinte, que a integridade sexual da criança não é violada apenas por meio do contato físico sexual, mas também por meio das imagens ou cenas que a expõem ao pornográfico ou obsceno. Ora, o que acontece nas mídias abertas? Nesse momento, se você entrar numa televisão aberta, o que você vai ver? Propagandas, programas eróticos, obscenos e pornográficos, do ponto de vista legal, em que as crianças estão sendo expostas na rede aberta. Ou aulas em que profissionais estão apresentando à criança este conteúdo. Então, isso é feito e não há uma ação efetiva. É uma questão para todos refletirmos. Podemos influenciar as mídias? Sim. Você sabia que quando a criança é exposta à pornografia, surge um dano moral. Quando essa exposição é feita em outdoors ou televisões, surge um dano moral coletivo. Você sabia que uma associação da sua cidade, eu imagino que eu esteja falando aqui com pessoas de todo o Brasil. Mundo também. Então, uma associação de defesa da criança de uma pequena cidade, tendo a prova que é fácil ser feita de um conteúdo impróprio transmitido por uma empresa de TV aberta, essa associação pode entrar com uma ação de danos morais em nome das crianças daquela cidade contra a TV. Entra no Juizado Especial de Pequenas Causas, os advogados sabem muito bem o que fazer,
constata pelas imagens o caráter pornográfico, obsceno, violador da integridade sexual das crianças, junta a decisão do STJ, dizendo que as imagens, e nós sabemos isso, a contemplação lasciva é a categoria consensual no direito penal. Ou seja, aquele sujeito que se masturba olhando para a criança, para a mulher, obriga a mulher a observá-lo se masturbar. Esse caráter obrigatório, ou essa imagem sendo apresentada libidinosa, no caso da criança, configura dano moral. E se é feito em TV aberta, dano moral coletivo. E por que não fazemos uso disso? Aqui eu coloco aos pastores do Brasil, basta uma associação de defesa da família ou da criança ter a imagem da televisão aberta, ela foi transmitida para a cidade, entra com ação de danos morais. Outdoors pornográficos. Se uma empresa faz uma veiculação de publicidade em um outdoor público com conteúdo pornográfico, entra com ação contra a empresa e contra a prefeitura que autorizou. No caso do agente público que autorizou, é improbidade administrativa. Ele pode ser impedido de concorrer a cargo público. Olha que coisa interessante. Agora, basta um cristão com esse conhecimento numa cidade para fazer valer o direito para todos. Porque quando você entrar com ação contra uma TV aberta, contra uma empresa que faz publicidade abusiva, todas as outras vão parar de fazer aquilo. Opa, vamos ver o que vai sair. Só que a gente não pode ser moralista, nem religioso. O nosso critério são as leis. Boa. Percebem? Então isso vai precisar... Não é um treinamento profundo, Lídia. É uma coisa para um líder de família, para um líder de ministério infantil. Gente, vou resumir a história. São no máximo 10 artigos de lei que vão ser explicados, que você vai entender o porquê, que a gente vai começar a propagar na igreja com as famílias, que as famílias vão começar a propagar com os amigos. Então, é como se fosse uma revolução do bem por meio do conhecimento das leis. E aí eu tenho uma passagem bíblica que eu falo com todo respeito, né? E conhecerei as leis, e as leis vos libertarão. Uau. Eu estou agora trazendo a metáfora, né? Sim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa é a ideia. Por meio do conhecimento, meu povo perece, e perece por falta de conhecimento. Agora, eu não pretendo aqui transformar ninguém em advogado. Fique tranquilo. São poucos artigos de lei, mas tem que ser muito bem estudados. E, claro, não é só saber a lei. Tem que exigi-las com sabedoria. Doutor, e o senhor falando aqui, eu fico pensando assim, porque às vezes, muitas pessoas que às vezes não se sentem capazes de ir fazer aquilo contra uma instituição grande, uma instituição de nome, e desiste. Por isso que eu volto nesse ponto. Eu acho que nós temos que começar a mudar essa cosmovisão que a gente tem, né, errada às vezes, né, de não tomar atitude e fazer alguma coisa, né? Essa simplicidade que o doutor está trazendo para a gente, que vai ser falado nessa conferência é muito importante. Até quero aproveitar para dizer que vai ser transmitida, sim, hoje à tarde, já perguntaram aqui no chat, vai ser transmitida, então quem está aí fora do Brasil, que não pode vir presencialmente, se quiser vir presencialmente ainda dá, pode se inscrever aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas vai ser transmitida. Mas essa questão de nos mover a tomar atitude, né? Porque, assim, o senhor vai falar também lá dos primeiros passos, que a ideia é construir esses líderes, né? Mas você vai falar dos primeiros passos também, quem procura, e despertar essa vontade de fazer, né, doutor? Isso. Tudo, eu trago aqui Êxodo 17, né? Que é a ação em corpo, né? Isso. Nós temos que... O apóstolo Paulo fala que nós somos como membros de um corpo, no qual o cabeça é Cristo, não é isso? Aí a pessoa não vai se sentir sozinha. Aí que está a questão. Uns são a mão, né? Outros são o pé. Boa. A pé não pode concorrer com a mão, gente. Olha aí. Os que pregam têm que se unir aos que fazem. Boa. Josué e Moisés. Aí eu vou para Êxodo 17. É um exemplo clássico dessa ação de corpo. Moisés, o sacerdote, contempla o ataque amalequita. Lembram? Ataque amalequita ao povo de Deus. Quem se mobiliza primeiro? Os pastores. Moisés representa os sacerdotes, no caso real hoje, os pastores. Quem tem que se mobilizar é o pastor. Infelizmente, poucos pastores estão se mobilizando por isso.
Mas é isso que a gente quer transformar, viu? Mas eu estou trazendo Moisés porque é ele que chama Josué. Moisés chama Josué diante do ataque amalequita e ordena a Josué: vai enfrentar os amalequitas com seus guerreiros. E Josué vai para o campo de batalha, gente. Moisés sobe o monte. E sobe o monte para quê? Para interceder. As mãos erguidas, né? Lembram dessa passagem, né? As mãos erguidas de Moisés. Por quem? Josué. E Josué no campo de batalha? Estava com rolos da palavra, estava profetizando, estava orando pelos amalequitas? Que é isso que fazemos hoje. Os Josués dessa geração estão querendo converter Golias. Agora eu estou falando de Davi e Golias. Os Josués da nossa geração, eles estão querendo evangelizar os amalequitas. Não vai dar certo. Os Josués têm que usar espadas. Naquele tempo eram espadas, né, gente? Eram armas de guerra. E hoje? As armas do Josué da nossa geração são as leis. As leis são as armas. Cidadania. E quem são os Josués? E aí que tá. Se eu disse que Moisés são os pastores, sacerdotes, que chamam os guerreiros, quem são os guerreiros, os Josués da nossa geração? Famílias com filhos na escola são Josués, professores cristãos são Josués, assistentes sociais são Josués. Então, esse é o desafio, unir os que estão nas escolas, na justiça, os que estão no campo de batalha, e Moisés é o líder. São os pastores que têm a chave dessa vitória. Portanto, despertar os pastores, porque a Bíblia diz o que deu vitória a Josué. Está lá na Bíblia, gente. Eu sou um Josué, tá? Eu não sou Moisés. Eu sou um Josué. Eu treino Josués com as armas da cidadania. A Bíblia diz que Josué só teve vitória no campo de batalha por causa dos braços erguidos, das mãos erguidas de Moisés. Então é as mãos erguidas dos pastores nessa causa. É por isso que eu venho aqui humildemente, assim, clamar pelas lideranças. Acordem, porque no livro eu revelo, eles estão hoje erotizando as crianças como forma de destruir a família futura. A criança erotizada não vai formar a família monogâmica. Está nos livros deles, tá? Mas o alvo central é a igreja. O alvo central está nos livros deles. Eles dizem, porque a igreja é um dos pilares da formação do conceito de autoridade nas gerações. Olha isso, que forte. Está no livro, há 100 anos atrás, 3 autores socialistas, extraordinários pensadores. Eu sou contrário a grande parte do pensamento deles. Os filósofos socialistas Herbert Marcuse, Erich Fromm e Max Horkheimer, eles escreveram um estudo. Olha o nome do estudo. Estudos sobre autoridade e família. Meu Deus. Em 1924, 25, talvez. Eu não tenho a data, mas há 100 anos. Eles se debruçaram sobre a importância da família, Olha isso. com o objetivo de destruí-la. E eles dizem isso lá. Porque no Manifesto Comunista já há a proclamação de Karl Marx, a Bíblia do Socialismo, né, gente? Ela diz destruir a família. Por quê? Porque a família se sustenta sobre o ganho individual, sobre a exploração. É assim a visão antropológica socialista. Agora os socialistas, 70 anos depois, eles querem saber como destruir a família. Não para. E eles vão desenvolver. E esse estudo revela, com muita clarividência, a importância da igreja e da família. Porque a família é um dos sustentáculos da igreja. Nós precisamos entender isso. E eu tenho visto, você comentou de casos reais, o que eu tenho visto? As poucas famílias, os poucos Josués que se levantam contra esses amalequitas, os poucos Josués famílias são abatidos, porque não tem apoio de Moisés. Meu Deus. Porque não tem apoio de ninguém. E canso de ver familiares me ligando, olha, foi apresentado um abuso essa aula, professores estimulando o beijo gay na sala de aula para crianças. Gente, e estimulando mesmo. Caso real, de Belo Horizonte, escola cristã. Meu Deus. Durmam com essa. Aula de religião,
o professor colocou menino com menino de mãos dadas, meninos de 10 anos de idade. Imagina você, seu filho de 10 anos. Meu Deus. Ou, pastores, os meninos da sua igreja, numa escola cristã, e o professor de religião pediu que menino com menino de mão dada, menina com menina de mãos dadas. E qual era a dinâmica? Um olhar no olho do outro, portanto, o menino olhando no olho do menino, de mãos dadas, de frente um para o outro, e o professor dizia, se você sentir atração sexual pelo seu coleguinha, isso é normal. Meu Deus do céu, doutor, estou abismado. Eu estou trazendo um caso real, se vocês quiserem eu tenho aqui Não, mas deve ter muita. muitos outros. Meu Deus. Isso é um abuso, uma violação dos direitos da criança, isso é um dano moral gravíssimo. Chega a ser crime? Não. Não é... Nesse caso, tem que olhar do ponto de vista agora da prova material. Ah. Os pais dessa grande escola me chamaram porque das 3.000 famílias, só 200 ficaram indignadas. Gente. Uhum. Só 200 famílias ficaram indignadas. Aí. Essas 200 famílias pediram que eu fosse dar um treinamento em Belo Horizonte. Agora, as famílias estão abandonadas. Essa é a realidade. E os amalequitas prosperam em vários ambientes, inclusive dentro das famílias. Então, esse é um acordar, porque quem cuida de famílias hoje no Brasil é a igreja. É. Só que a igreja tem que colocar no seu menu espiritual cidadania, a defesa das crianças e os valores cristãos para serem praticados além dos templos. Isso. Percebe? É um legado, né? Isso aí é um processo que passa pelas leis, mas não só pelas leis. Passa pela sabedoria, e a chave está com os pastores do Brasil. Ai, Por isso, meu clamor aqui, que os pastores, como Moisés, Amém. se levantem, convoquem seus Josués. Eu venho aqui para propor um treinamento para o seu Josués. Mas é preciso que Moisés se levante. Amém. E hoje, infelizmente, muitos Moisés estão olhando para outras coisas. E eu não estou dizendo que estão errados, não. Eu estou dizendo que eles podem olhar para essa causa também. Amém, amém. Amém. Gente, é muito forte, né? E perguntaram se os livros do doutor são vendidos na editora Hebron. Eu não tenho certeza dessa informação, acredito que sim, mas pode ligar lá na editora Hebron. E se não tiver, pode encomendar por lá, que eles pedem para você também. A gente traz tudo aqui que você quiser. Não tem como não ter lá, só que eu não tenho certeza para te falar. Mas eu acredito que provavelmente tenha, sim. Pode ligar lá e perguntar. E, doutor, quem tiver mais curiosidade, saber como pode te acompanhar nas redes sociais, eu sei que tem o Instagram, que é Guilherme Shelby, vai aparecer aí na sua tela. Shelby é alemão? Shelby ist Deutsch. Das Deutsch. Ah, muito bom. Shelby, S-C-H-E-L-B, né? E também tem a página aí, está aparecendo na sua tela, né? No Instagram do Dr. Guilherme Shelby. Você pode ir lá ver várias postagens que são muito interessantes e também despertar mais essas postagens. Quando a gente vê esse conteúdo, consome esse conteúdo, te desperta. E Deus que faz, gente. Não vão achar que a gente não consegue, porque Deus conseguiu lá através de Moisés, de Josué, por que não vai conseguir através da gente também, né? Tem o site também, além do Instagram, né, doutor? O site tem muito conteúdo bom lá, estava olhando ontem, que coisa linda. O Cristãos pela Infância. Sim, tem o site Cristãos pela Infância e também o seu, eu estava vendo o seu, guilhermeshelby.com.br, mas tem o do Cristãos pela Infância que eu queria te perguntar também, pedir para o senhor falar. Fala um pouquinho dele. A parte final hoje da conferência vai ser dar o treinamento sobre a prevenção do abuso sexual contra crianças. Então, no cristãospelainfancia.com.br, você já tem disponível lá a videoaula, que eu vou usar hoje na conferência, porque a minha ideia é mostrar para as pessoas que já está tudo lá. Tem a videoaula, tem um texto de estudo, o único elemento que não está presente lá é a revistinha. Eu utilizo uma revistinha em quadrinhos, que é o único custo financeiro do projeto. Mas, se você usar só a videoaula, está maravilhoso. Uau. Por que a revistinha é importante? Porque a criança leva para casa. Legal. E elas são 8 histórias muito bem elaboradas que orientam pais, mães e as crianças a se protegerem do abuso, dando uma historinha verdadeira de abuso. Então, por exemplo, no abuso sexual que eu vou trabalhar hoje, é a história da Lucinha. Ela é uma criança que estava em sala de aula chorando.
O primeiro quadradinho da revistinha é uma menina chorando em sala de aula. A professora olhando assim, a Lucinha não quer falar comigo. Segundo quadradinho, a professora falando com a amiguinha dela. A amiguinha revela que de madrugada o padrasto foi fazer carinho esquisito nela. Porque eu ia falar, deve ter uma linguagem preparada. Ele falou para a criança, para os pais. Olha que cuidado, gente. Tudo que você vê ali, uma criança olha carinho esquisito, ela não percebe. E finalmente... E a história termina, a professora falando com a coordenadora. Devemos falar com a mãe? Chamar a polícia? Que legal. Aí vem depois de cada historinha, vem orientações práticas e legais. Aí eu dou as leis que se aplicam, como fazer, está tudo explicadinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a revistinha é um instrumento de treinar famílias. Porque você não vai querer que as famílias estudem um texto de 10 páginas, não vão estudar. Você tem que dar mastigadinho. A revistinha é o material didático para treinar a família, e a família, ao ser treinada com a revistinha, vai saber usar a revistinha com os filhos. Então, a videoaula já tem a revistinha lá. Se você entrar lá, tem a videoaula, que é a plataforma para os líderes usarem com as famílias. Está tudo pronto. Que coisa linda. Você já tem... O primeiro tema é só esse. Eu não posso usar agora outro tema, porque se eu for colocando o tema, vai virar palestra. Não é para ser palestra. É para ser um acompanhamento das famílias. Assim como eu quero acompanhar os líderes, e aí nós temos a escola Fortes e Preparados. Essa escola é para os líderes. Ministério infantil, de família, professores cristãos, profissionais. Essa escola eu dou o menu, 40 e tantas aulas, já estão disponíveis, sobre diversos temas da infância, família e educação. Disciplina de alunos e filhos, a prevenção do abuso, como encaminhar casos. Tem 3 aulas só sobre como encaminhar os casos. Eu entro no detalhe, dou casos reais. Por que isso, gente? Porque os líderes têm que ter uma formação melhor. Por isso a escola. Mas no caso, você depois vão colocar, o endereço é fortesepreparados.com.br. Então, essa formação para o líder tem que ser contínua. Ótimo, está aí aparecendo na tela. Já dá um print na tela aí, fortesepreparados.com.br, que tem todo esse conteúdo lá. Gente, E detalhe, Lídia, bom dizer para vocês, toda semana tem uma aula nova. Uau, que legal. Porque aí eu vou trabalhar temas do momento. Percebe? Então, o líder que estiver na Fortes e Preparados, ele vai ter toda semana uma aula nova. Que legal. E nessa aula eu também trabalho temas que estiverem no momento, né? Então, eu posso fazer perguntas e respostas conforme a situação. Então, essas aulas semanais são muito importantes, onde eu vou dar base legal, vou dizer de forma concreta como agir. E são coisas, outra coisa, quando o líder está na escola, no Fortes e Preparados, o que vai acontecer? Eu vou chamá-lo. Porque um dos problemas hoje é que a gente dá treinamento no Brasil, muita gente aqui deve ter recebido meu treinamento, muitos que estão nos ouvindo e vendo agora. O que acontece? A gente dá treinamento pelo Brasil e depois perde contato com as pessoas. Aí a pessoa segue você no Instagram, não segue. Não, agora você se une na Fortes e Preparados, e você lá, nós vamos saber que você está lá e vamos te perguntar por que você não fez a aula, vamos mandar mensagem, vamos mandar textos. Vai ter um grupo no Telegram de receber áudios meus. Eu vou mandar áudio, gente, olha o que está acontecendo. Uau. Então, essa ação de caminhar junto em unidade para a defesa das crianças vai ser algo fundamental. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você que está fora de São Paulo, de outras cidades de São Paulo ou do Brasil. Você pode fazer isso na sua cidade. Não precisa ter palestra minha, não. Por favor. O que nós precisamos hoje é dos corações, Davis, Josués, que querem, indignados com a ilegalidade e os abusos, querem expulsar o inimigo do campo de batalha e reconquistar a sua cidade. É claro, começa pela igreja, mas o nosso alvo é, primeiro a igreja, as famílias, mas depois escolas. Todas as crianças da sua cidade serão protegidas. Nenhuma ficará para trás. Que sonho, que sonho. Acho que a igreja
está sendo chamada para despertar, né? Amém. O Alexandre falou, doutor Guilherme Shelby, o que falta para a Igreja do Brasil fazer uso da lei? É isso que ele falou aqui, né, gente? É começar. Faça. Vamos despertar, vamos acordar, gente, para fazer isso por nossas crianças, né? Jesus fala para a gente cuidar das crianças, vinde a mim, para ir a Ele. Então, vamos ser esse instrumento para levar a Deus, ser cuidada, protegida. É direito, né, doutor? É. Doutor, tem mais uns livros aqui que o senhor trouxe? Quer falar deles? Ah, sim, muito importante. Eu trouxe aqui um livro para os professores, né? Indicação. Manual do Professor. Ótimo. Todas as leis que regem infância, família e educação. Está aqui, porque Perfeito. educação não é só educação, né, gente? Tem que conhecer os direitos da criança, os deveres da criança. Muita gente fala, criança não tem dever? Tem sim. Eu vou dizer que está aqui. Agora, a alma do livro é proteger o professor. E esse livro não é para cristão, não. É para professores do bem. Uau. Esse é um livro, eu diria que é um curso de Krav Maga, Muay Thai e Jiu-Jitsu Muito bom. para os professores na escola. Claro, gente, é uma metáfora. As leis são a principal defesa dos professores, só que eles não conhecem. Não conhecem as leis. Não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Vamos conhecer as leis, gente. Que presentaço, hein, doutor? Muito bom. Como os professores precisam disso, porque a gente vê tanta história, né? Ai, gente... E casos reais, tá, gente? Esse é um livro, assim, permeado pela visão de sala de aula, de escola. Aqui não tem, eu acho. Aqui tem um caso real e em seguida eu falo, a lei que se aplica é essa. Às vezes eu digo assim, o professor errou a fazer isso. Ou o professor acertou porque fez isso, mas podia ter feito também isso. Então é uma coisa muito útil. E eu trago também o Puros como as Pombas. Esse livro, gente, já está sob nova capa. É um livro que eu uso com as experiências de promotor, de orientação das famílias. E essa edição aqui, especificamente, já está esgotando. O livro já está sobre a editora Quatro Ventos. Mas eu trago aqui uns últimos exemplares para vocês aqui na conferência, tá? Esse livro já não existe mais. Quem desejar a nova versão, está na editora Quatro Ventos. 4 numeral? 4 numeral. É para os que estiverem na conferência, né? Eu vou trazer, acho que sobram 20 ou 30 exemplares para... Não perca. E é legal que ele fala puro como as pombas, prudente como a serpente. Chamou muito a atenção do Dr. Guilherme Shelby. São provérbios, né? Emocional. Ai, que lindo. O que acontece? Eu escrevi o Puros como as Pombas, porque quando Jesus envia os seus discípulos, ele alerta, olha, eu envio vocês no meio de lobos, né? Sede, pois, puros como as pombas, prudentes como as serpentes. O que significa isso? Puros, porque eles devem preservar os seus valores, sua fé, Legal. Não pode se contaminar com o mundo. Puros, como as pombas. E prudentes como as serpentes. Tem que ter sagacidade, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Então, por que esse livro? Eu compilei, durante 30 anos, há mais de 30 anos, sou promotor de justiça, procurador da República, e eu compilei os casos reais que eu vi. E de que maneira? Eu trago os casos reais, Operação Anaconda, Operação Vampiro, casos de homicídios, casos de conflitos familiares, e eu trago um provérbio para orientar os bons a lidarem com os maus. Uau. Então, a alma por isso, puros como as pombas, prudentes como as serpentes. Eu trago situações reais do Brasil, da nossa vida, e dou uma orientação para que os bons, ao lidarem com os maus, com os perversos, com os soberbos, que a gente saiba lidar com eles. E o mais interessante, são 110 provérbios. Uau. Que dizem assim, quase que a gente leu, mas não percebeu. Eles dizem exatamente como agir com vizinhos, que às vezes... eu dou o caso aqui do som alto, né? O vizinho que põe funk pornográfico, como eu posso enfrentar isso? Eu dou um caso real, o provérbio, e dou orientação. Como agir concretamente. Que demais. Coisas práticas, né? Uou. E os adolescentes amam esse livro. Fenômeno. É uma coisa muito legal você trabalhar com professores, trabalhar com os alunos adolescentes. Os pais, pode ser um devocional esse livro. Amém. Dizendo assim, como lidar com a fofoca. Uau. Até uma passagem no livro que a gente usa provérbios e as leis para dizer um princípio básico, né, gente? Que a gente pratica esse erro todo o tempo. Quando a gente é alvo de uma fofoca, de uma calúnia, no sentido coloquial, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é divulgar para os amigos.
Então, a regra é não divulgue as calúnias que você sofre. Olha só, gente, fenomenal. Aí tem outras orientações que vão sendo mais cuidadosas, porque Sim. a gente é alvo da calúnia, né? Mas uma pergunta é, será que a gente não tem feito calúnia também? E aí eu digo uma coisa importante. Você não quer ser alvo de calúnias, de difamações? Pois não ouçam quando vierem contar para você de outras Muito pessoas. bom. Isso aí funciona. Porque quando você ouve, você abre uma portinha, tá? Para que o inimigo entre. Então também tem um dever de casa que a gente não gosta, né? Por isso que o livro é bom. Tá falando de ninguém, não é de você, não é de mim, mas está expondo a algo que a gente precisa cuidar também às vezes, porque o mal que a gente alega sofrer é o que a gente pratica. É verdade. Falou tudo. E, gente, eu vou te falar, fenomenal, doutor. Quero esse livro, certeza. E... Já ganhou. Ah, meu Deus do céu, lindo demais. Que isso. Fala Deus, né? Vou confessar que eu estou sentindo, meu Deus, te usando nessa manhã, como eu sei que Ele te usa há muito tempo, doutor. E eu espero que Ele te use muito a despertar a nossa igreja, a igreja de Cristo, né? Não é nossa, é de Cristo. Amém. No mundo. Eu não falo nem no Brasil, mas no mundo. Mas que comece a partir de nós, de mim, do meu próximo, do meu irmão, da minha família, da minha igreja aqui, né? Da igreja de Cristo, que nós possamos avançar, né, nessa questão dos direitos, das armas que Jesus colocou na nossa mão. É Ele que estipula a lei, é Ele que cuida, é Ele que está no controle de tudo, Ele quer nos usar, né? Isso. E, doutor, muito bom. Se deixar, eu fico aqui falando, mas daqui a pouco mais tem conferência. Quero assistir muito para ouvir. Eu estou curiosa para saber como que faz, que dá vontade da gente botar a mão na massa, né? E é isso mesmo que a gente quer, gente. Despertar vocês que dormem, né? Eu confesso, depois de estudar esse roteiro, eu falo que a gente faz um roteiro, a gente acorda primeiro a gente, né? E desperta a vontade. É esse meu desejo que aconteça com todos os cristãos, doutor. Amém. E que o Senhor continue sendo usado, que Deus te proteja muito, assim, toda a sua caminhada, e que seja a luz de Cristo brilhe e as crianças sejam cuidadas através dessas armas que Ele colocou na nossa mão, né? Doutor, muito obrigada em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você ter vindo aqui. Eu agradeço a Deus por levantar alguém e usar, nos dando esse discernimento importante que vem de Deus. O Senhor é um instrumento de Deus, agradecemos muito. E queria pedir para o Senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Eu me sinto muito honrado aqui, viu, Lídia, por você, pela equipe da TV, né? Pelo pastor Arival, né? Tantos pastores do Brasil, eu acredito que muitos estejam me assistindo também. Fui muito honrado por tantas lideranças, pastores maravilhosos, que cuidaram de mim, né? Da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Então, eu agradeço muito às lideranças cristãs, né? E quero deixar aqui para os cristãos em geral, né? Até famílias, professores, uma mensagem assim de incentivo. Você é capaz. Amém. Você, aliás, o apóstolo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso. E quando ele se refere a isso, ele se refere exatamente a privações, dificuldades, a superar as dificuldades, mesmo estando nelas, não porque vai fugir delas, mas que vai aprender com elas. Então nós precisamos agora ter em mente o seguinte, vamos formar um exército no Brasil. Amém. De cristãos pela infância. É um exército que não vai se desmobilizar. A guerra não vai acabar mais. Se você já tem filhos grandes, muitos falam assim para mim, Dr. Shelby, os meus filhos, ainda bem que eles estão grandes, né? Tem 25, outro tem 30. Aí eu pergunto para ele, e você não vai ter netos, não? E bisnetos, não? Essa é uma luta pelos nossos bisnetos. Entenda, nós vamos estar lutando e não vamos ver talvez frutos agora, mas vamos estar lutando para 2050, 2070. A igreja tem que resgatar o amor pelas novas gerações, que ainda nem nasceram. E a minha palavra é que cada um de nós estenda suas mãos e veja onde nossas mãos podem influenciar. E até uma mãe, eu lembro uma vez dando uma palestra no interior de Goiás, e uma mãe, moradora de rua, entrou na minha palestra. Uma mãe muito suja, com 3 filhos. E sentou-se lá na frente da minha palestra, moradora de rua. Olha isso. E eu estava falando exatamente sobre o papel do indivíduo
e como o indivíduo pode transformar sua realidade e as pessoas à sua volta. Não somos dependentes de políticas públicas apenas. Políticas públicas são importantes, mas sem um indivíduo com autogoverno, com responsabilidade, nenhuma política pública vai funcionar. O indivíduo é fundamental. E há uma ação individual que só a mãe pode ter. E eu me referi a essa moça. Eu acabei dando um livro para essa mãe, duvido que ela leu. Eu duvido. Mas ela pediu o livro, o que eu ia fazer? Eu dei, né? Mas eu tenho no meu coração. Quem sabe ela até não está ouvindo agora e vai um dia me dizer, não, eu recebi e li. Ai, que bênção. Mas o fato é que eu disse para ela, olha, ninguém pode substituir, falando para uma moradora de rua, com 3 filhos pequenos, ninguém pode substituir o seu abraço, o seu amor, o seu cuidado por seus filhos. Não há política pública, não há partido político, não há escola que substitua esse afeto materno pelos filhos pequenos, mesmo sendo uma moradora de rua. Eu creio nisso, mesmo em situações as mais adversas. E a gente deve ajudar quem está nessa situação. Mas que cada um de nós tem uma influência poderosa sobre crianças e adolescentes. E é isso que eu quero despertar em você. Não pense nas crianças da sua cidade. Pense nos seus filhos, nos seus sobrinhos. Uau. Se você é professor, pensa nos seus alunos. Pensa em quem você pode cuidar, proteger, impactar. Porque se eu pensar nas crianças da cidade, eu desfaleço, eu desanimo. Se eu pensar nas crianças do Brasil, a gente desanima. Não! Cada um de nós é um pedacinho da mão de Deus. E a mão de Deus quer proteger todas as crianças do Brasil. Essa é a minha mensagem para você. Talvez você seja o dedinho, eu seja o anelar. Mas cada um de nós faz parte da mão de Deus. Deus abençoe as crianças, as famílias e a igreja do Brasil. Oh, amém, 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 doutor. Muito obrigada. E a gente encerra o programa com essa mensagem preciosa. Faço minhas as palavras do doutor, que possamos ser usados por Cristo Amém. nesse Brasil e no mundo. Sejamos Amém. luz, né? Muito obrigada, doutor. Agradeço também. E a gente encerra aqui com essa mensagem preciosa para ficar gravada no seu coração. Que Deus nos lembre sempre disso que Ele ministrou hoje no nosso coração. Fiquem com Deus, fiquem agora com Notícias do Bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix. E depois, mais tarde, com Conversa do Bem. Obrigado pela sua companhia e até uma próxima, né? Até lá, fiquem com Deus.